Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de matemática, lá na página 10. Antes da gente ver quais são as atividades, nós precisamos só relembrar alguns conceitos que nós já aprendemos lá na escola, tá? Nós vamos trabalhar hoje com comparação de números e, de novo, com composição e decomposição. Então, só relembrando, esses três sinais aqui, quando eu quero comparar números, eu uso esses sinais. O que é comparar? Saber se um número é maior, igual ou menor que outro, né? Eu comparo as quantidades. Então, lá na escola, nós já fizemos umas atividades utilizando esses símbolos. Lembra que a professora até ensinou vocês da boca do jacaré? Que ela sempre vai estar aberta para o lado do número maior, né? Então, esse símbolo aqui é o símbolo do maior, esse aqui é o símbolo do menor e esse daqui é o sinal de igual. Então, quando a gente usa esses símbolos, é sempre comparando dois números. E para isso, a gente tem que lembrar dessa regrinha. O sinal de maior sempre vai estar com a boca do lado para o número maior, certo? Então, vamos fazer uma atividade aqui todo mundo junto. Então, nós temos lá o primeiro número lá em cima, o 45 com o 65. O 45, ele é menor que o 65. Então, a boca do jacaré vai estar aberta para o lado do 65. O 24 e o 24 são números iguais. Então, o sinal que eu vou utilizar é o sinal de igual. O 43, ele é menor que o 44. Então, o sinal vai ter o seu lado aberto para o lado do 44. Então, o 43 é menor que o 44. O 72 e o 73. De novo, o 72 é menor que o 73. Olha que sempre o sinal fica aberto para o lado do número que é maior, certo? Agora a gente vai comparar o 80 com o 60. O 80 é o maior, então o sinal vai ficar aberto para o lado dele. 36 com 56. 36 é menor, então o sinal fica aberto para o lado do 56. 50 e 50 são números iguais, então tá aqui o sinal do igual. 92 e 29, o 92 é maior que o 29, então o sinal tem o lado aberto para o lado do 92. Então, se vocês lembrarem isso, que o lado aberto sempre é para o lado do número maior, vocês não vão errar na hora de usar os sinais, tá ok? Então, vamos para nossas atividades. A segunda atividade tá na página 10. A primeira a gente já fez na última aula, tá bom? Por isso que nós começamos hoje com o número 2. Aí aqui a gente tem 4 números, só que eles estão representados de uma forma diferente. Então, primeiro vocês têm que ver qual é esse número que tá aqui sendo representado, e aí vocês vão escrever qual é o antecessor desse número e qual é o sucessor. Ou seja, qual é o número que vem antes e qual é o número que vem depois. Então, esse primeiro número aqui, uma dezena de milhar é quanto? 10.000. 10.000 e 3 centenas vai dar 10.300. Que número que vem antes do 10.300? Qual é o que vem depois? E aqui, somando todos esses, 9.999. Vocês já fizeram esse antecessor e esse sucessor desse número, é só relembrar. 5 dezenas de milhar. Quantos são 5 dezenas de milhar? Se uma dezena é 10.000, 5 dezenas de milhar vão ser 50.000. Qual é o número que vem antes dos 50.000? Qual é o número que vem depois dos 50.000? 3 dezenas de milhar, mais 9 dezenas, mais 9 unidades. Então, vai dar 30.099. Eu não tenho aqui nem unidade de milhar, nem centena, certo? Agora, no número 3, nós vamos utilizar a calculadora. Quem não tem calculadora, não usa calculadora, não tem problema. É melhor até a gente treinar o nosso cérebro, não é verdade? Mas que número que eu tenho que colocar aqui? Que número que eu tenho que somar ao 9.000 para que dê como resultado 10.000? É bem fácil essa, hein? 9.800. Que número que eu tenho que somar ao 9.800 para dar 10.000? 8.500 a mesma coisa. Que número que eu tenho que somar com 8.500 para dar 10.000 de resultado? Aqui eu tenho o número 1.000. Quanto que eu tenho que somar
para dar 10.000. E os 5.000 mais quanto que eu tenho que colocar aqui para dar 10.000 de resultado. Então, todos eles vocês vão ter que ver qual é o número que vocês têm que somar a esse número que já está aqui para dar como resultado 10.000. O número 4, vocês vão colocar os números no lugarzinho deles aqui dentro do quadro valor e lugar. Lembrando, gente, que quando eu uso o quadro, é um número em cada ordem. Eu não posso colocar o número 10 na unidade, porque na unidade eu não consigo ter 10 unidades. Lembra que nós já vimos isso lá no ábaco? Na dezena a mesma coisa, na centena, na unidade de milhar e na dezena de milhar. Então, vocês vão ver qual é esse número que está escrito aqui e vão transcrever ele aqui com números, com algarismos. Então, 10.273. Então, vocês vão colocar o número correspondente. 15.107, 76.006, 42.780, certo? E depois que vocês colocarem os números aqui, vocês vão dizer qual é o valor que o algarismo 7 tem nesses números. Por exemplo, 10.273. Aqui, ó, o 7 ele vai estar valendo 70. Aqui, o 7 vai estar valendo 7 só. Aqui, 70.000. E aqui, 700, certo? Depois, nós vamos para a atividade 5. Tá dizendo aqui que em 2010 havia 62.633 indígenas no Brasil que falavam a língua tupi-guarani. Então, tinha 62.000. Então, é para vocês decompor esse número. Como que é decompor? Separar ele de acordo com a casa, a ordem, lá o valor de lugar. Então, eu tenho 60.000 mais 2.000 mais 600 mais 30 mais 3. Essa alternativa aqui nós não vamos fazer agora, tá? Quando nós voltarmos para a escola, a gente faz. Porque daí não tem como vocês apresentarem nem para mim, nem para os colegas no momento, tá? Depois, nós vamos para a atividade 6. A atividade 6 é essa que tem o gráfico. Bem fácil também. Nós já fizemos várias atividades onde tinham gráficos para a gente observar e para a gente analisar. Então, vocês vão analisar esse gráfico e vão responder as perguntas. A primeira delas, qual dos municípios tem maior população? Então, aqui tem os municípios, o nome deles aqui, e em cada barrinha dessas, o número da população indígena. Então, é só olhar qual é a barrinha maior, você vai saber qual é o município. Qual deles tem a menor população? A última aqui, que tem a barrinha menor, né? Qual das cidades tem maior população? Agora, vocês vão ter que comparar duas cidades. Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Dessas duas, qual é a que tem a maior população? Né? É bem fácil também. E agora aqui a mesma coisa. Agora nós vamos começar a usar os sinais que a professora falou no comecinho da aula de hoje. O 10.794, ele é maior, menor ou é igual a 8.367? Aí vocês vão ver qual é o sinal que vocês vão usar. E essa daqui também não precisa fazer, porque também nós não temos como conversar com os colegas, certo? E ainda no exercício 6, a gente tem a letra D para fazer. Também é comparar, né? Novamente, vocês vão pegar as duas cidades que estão ali atrás, São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença. Vão ver qual das duas tem a menor população. E agora a mesma coisa. Comparar esses dois números. 14.974, ele é maior, menor ou é igual a 29.017? Então, vocês vão ver qual é o símbolo que vocês vão usar aqui. Esse também nós já fizemos vários exercícios. Vocês vão ter que usar esses 6 algarismos aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 5 e 6. Não são 6, são 5, né? 1, 2, 3, 5 e 6. E sem repetir nenhum deles, vocês vão escrever o maior que vocês podem fazer e o menor que vocês podem fazer. Não pode repetir e tem que usar todos. E agora, se você puder repetir todos os algarismos, qual é o maior que você vai poder usar, formar com esses 5 números aqui?
Também não é difícil, né? O 8 e o 9, então, a gente vai fazer o 8 observando essa tabela, tá? Em qual desses dias houve maior público nesses jogos. Então, vocês vão ver o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. Vão observar os números. Em qual dos dias a população que foi assistir, né, que foi ver essas atividades, esses jogos mundiais, foi maior. Depois, vocês vão comparar usando os sinais que a professora falou ali anteriormente. Maior, menor ou igual. Compara os dois números e vê se esse é maior, menor ou igual a esse, em todos os casos. E o número 9, a mesma coisa. Vocês vão ter que descobrir qual é esse número que está aqui e vão colocar aqui no meio o sinal de maior, menor ou igual, tá? Fazendo todas essas comparações, esse exercício 9 é o último. Qualquer dúvida vocês podem chamar a professora, tá? E até amanhã.